essa pressão assim, de tanta elogio. Eu não tô acostumado com isso não, meu irmão. Gente, é um prazer pra mim estar aqui. Cara, muito bom, muito bom. Eu achei que eu nunca mais ia ser convidado depois de 2 anos, né? Parece deu BO, deu ruim, alguma coisa, furei, né? Mas já tô acostumado com isso. Falei, putz, mas eu gostava deles, né, cara? Mas, cara, tô muito contente. É um privilégio enorme para mim poder estar aqui. E ainda mais poder trazer a minha esposa, que acabou de fugir, mas daqui a pouco eu pego ela, porque ela odeia quando eu faço isso. Então quando ela voltar aqui, eu vou apresentar ela de novo, só para dar uma pegada. Mas, cara, que bom. Confesso a vocês, amo o ministério, amo ver o que Deus está fazendo com vocês. E eu estou vendo em loco, porque a última vez que eu estive aqui, estava muito diferente. Se eu fosse um crente pentecostal, eu falaria: a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E como eu sou, eu falo, né, cara? Então, cara, o que vocês fizeram? Tá lindo, parabéns pela casa, né? Sumiu aquelas cortinas de TNT. Né? Era bacana aquela cortina, Mas eu sei que mesmo com aquelas cortinas, o que a gente fez naqueles dias foi maravilhoso, né? Graças a Deus por isso, começo de ano, né, eu sei que nosso coração está cheio de expectativa, de sonhos, de desejos para esse ano que está chegando, para tudo aquilo que Deus tem para nós, como povo, como igreja, como nação. Realmente nós estamos vivendo um tempo de ruptura, né? Governo novo, projetos novos, e nós sabemos que o nosso Deus está acima de tudo isso. Vocês creem? Eu creio fielmente nisso. E nessa noite, desculpa se eu falar nessa manhã, porque na igreja do cinema é nessa manhã, então você fica com aquele vício, né, que você erra de vez em quando nessa manhã, mas é nessa noite. Eu quero poder trazer uma palavra forte para vocês, forte. É algo que eu sei que Deus tem falado comigo, falado com a minha casa, e eu quero transmitir isso com todo o meu coração e com todo o amor para a vida de vocês. Minha casa é uma casa um pouco diferente das normais, né? Nós temos uma casa com uma grande congregação. Eu sou pai de 5 e a esposa está chegando ali, Vanessa. Secou, se escondeu embaixo. Amor, deixa eu te apresentar agora como marido, né? Se levante aqui, cara, essa é minha amada. E ontem nós completamos 15 anos de casamento. É uma história já, essa morenona. Então, né, ela está contente de poder ter vindo. Falei, não, você vai comigo agora, pô, tem que ir, né? Aproveitar esses dias de folga para ela. Pensa uma pessoa que quando viaja, o único desejo dela, sabe o que é? Deitar na cama e dormir, cara. Meu, nasceram 2, a última leva foram 2 gêmeos, e ela não dorme há quantos? Há 1 ano há 1 ano e 4 meses, que é várias vezes durante a madrugada acorda. Eu confesso para vocês que eu nunca vi meus filhos acordarem à noite, cara. Meus filhos são uns anjos. As pessoas perguntam assim, Vinícius, cara, como é que eles são à noite? Eu falei assim, cara, maravilhosos. Uma bênção, cara. Deus põe a mão, eles não acordam de jeito nenhum. Só que eu chego, quando eu levanto de manhã, a bicha está parecendo um zumbi, assim, ó. Guerreira. Mas é maravilhoso, Eu sei que se o gene é bom, a gente tem que multiplicar, meus irmãos. Mete ficha, povoa a terra. A promessa de Abraão não ficou para ele. Eu tomei posse disso e vamos com tudo. Não é verdade? Se eu não encher a igreja, cara, por evangelismo, eu já encontrei um outro método e ele é legal também. Eita, mistério. Ai, que pro ela ficar brava depois com essas coisas. A única coisa ruim de trazer ela é porque depois ela faz todo um relatório dizendo o que eu errei de português, né? Cara, você falou isso, você falou para mim e era para eu, né? E cara, daí por mais, né? Então eu tenho que, hoje eu me policio mais. Mas eu amo estar numa igreja, eu amo estar numa Assembleia de Deus. Eu nasci nessa casa, né? Minhas veias correm, o sangue na minha veia, ele é assembleiano.
E por mais que eu tente me segurar às vezes, quando eu estou em algum local, mas eu sou daquele que o pé chacoalha, a perna estremece, começa a pingar aqui atrás, e as coisas que estão na minha frente começam a voar, cara, e eu falo, meu Deus, eu vou segurar, mas não dá. E quando eu vi, eu já fiz a bagunça toda, e não tem como fugir disso, né? Né, meu pastor? Essa não tem, botou na veia, meu irmão, é mais forte do que qualquer outra coisa. Nasci com as irmãzinhas às 7 horas da manhã, fazendo jejum até meio-dia, na oração. Cara, era maravilhoso, é maravilhoso. Abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 2. Eu quero introduzir a minha mensagem, e talvez essa introdução ela seja um pouco extensa, mas eu quero chegar em algo hoje. E o tema dessa mensagem é: você controla a sua vida. O tema dessa mensagem é: você controla a sua vida. O controle da tua história, o controle dos teus sentimentos, o controle de tudo está exclusivamente, simplesmente, totalmente nas suas mãos. E eu quero começar contando todo um conteúdo aqui que eu quero jogar para você, para a gente poder chegar nisso aí. A Bíblia diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Repita comigo assim: sem auxílio de mãos. Ok. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais de campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, o outro será frágil. E assim eu não vou ler mais. Já está bom. História, momento da história. Nós temos um homem de Deus chamado Daniel. Nós temos um dilema acontecendo nesse dia. Um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia nesse período, um reino de grande glória e poder. Esse rei, certa noite, tem uma visão. Não foi um sonho, ele teve uma visão. E ele viu uma estátua gigantesca, imponente, poderosa. E essa estátua mexeu no espírito dele. A Bíblia diz que essa estátua toca no espírito dele, e no espírito dele algo incomoda ele, ao ponto de ele chamar uma reunião, fazer uma reunião com todos os sábios, todas as pessoas que eram entendidas de alguma coisa. E ele fala assim: ó, pessoal, eu tive um sonho, e é o seguinte, eu preciso que alguém revele esse sonho. Eu preciso que alguém descubra o que eu sonhei, porque eu sei que tem alguma coisa mexendo comigo. E ele faz um questionamento para o povo, e o povo fala assim: então beleza, então conta o sonho que a gente decifra para vocês. Fala assim: aí é fácil, né? É que nem profeta quando você conta a história antes, né?
E se ele for te dar uma profetada, você já fala assim: ah, você já sabia. Não, tem que ser no oculto, meu irmão. Para valer tem que ser no oculto mesmo. Você tem que revelar sem saber. E ele fala isso pro povo, fala assim: ó, se vocês não adivinharem, o negócio vai ficar preto e eu vou mandar matar geral. Vai todo mundo morrer, cara, e não vai sobrar ninguém de vocês. Só que a questão disso tudo é que dentro desse miolo, né, dentro dessa roda de sábios, cara, tinha um homem chamado Daniel, que era um homem de Deus. Quando começa a validar a ordem do rei de pegar todo mundo que não sabia, soldados se preparam, falam assim: ó, ninguém está sabendo mesmo, ninguém está marcando nada, ninguém está vendo nem a pena do anjo, esses caras não conhecem da parada, então vão matar geral. Bom, esse assunto chega no ouvido de Daniel. Daniel escuta aquilo e fala assim: meu Deus, vou morrer. E agora vão matar a gente. Conversa com os amigos dele, fala assim: cara, o rei vai matar se a gente não revelar o sonho, né? Imagina a agonia nesse momento do homem, cara, se você não revelar. Ficou estreito o negócio. Daniel sabia onde ir. A Bíblia diz que Daniel se refugia, e ele vai ter a revelação daquilo que o sonho que Deus tinha dado para o rei. No dia seguinte, Daniel chega até o soldado e fala assim: ó, me leva até ele, porque eu tenho a revelação do que ele viu. E a história vai dizer que na mesma hora, esse soldado leva Daniel até na frente do rei Nabucodonosor, fala assim: ó, tá aí o homem que vai revelar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você viu. E Daniel chega diante dele e fala assim: rei, é o seguinte, eu só não sei o que você sonhou, como eu entendi o porquê você sonhou. E ele começa uma explanação desse sonho. Primeiro ele relata, que é o que nós lemos aqui, todo o que foi o sonho. Ele vê a estátua, ele vê as partes dessa estátua, e depois ele vai dizer assim: ó, e agora eu vou te mostrar o porquê disso. O que significa isso? E a história é o seguinte: a parte de ouro, essa cabeça de ouro, é você, rei. Você é esse rei, você é o reino babilônico. Todas essas partes divididas e com matérias-primas diferentes significam que são reinos que estão vindo. E esses reinos serão impérios fortes que dominarão a terra. E é isso mesmo, o primeiro reino é você, que é o reino babilônico. Depois de você, eu quero te dizer, você vai passar, você vai rodar, teu reino não é permanente, não é eterno. Você vai perder para um segundo reino, que é o reino medo-persa, que é o reino inferior ao teu, com menos glória. Por isso a qualidade da matéria-prima ela é diferente. Sai de ouro e agora vai para prata. Mas esse reino medo-persa também não vai permanecer. Vai vir um terceiro reino que é diferente desse, um pouco menos inferior, um pouco inferior, né, Vanessa? Confere aí. Um pouco inferior. Ele é inferior, mas ele também vai rodar esse reino de Alexandre o Grande. E depois vem um último reino, que ele é feito de ferro e tem partes de barro, que vai desde da perna até os pés. E esse reino é um reino que vai ser muito longo, ele vai prolongar por muito mais tempo que os outros, mas ele também não vai vingar. E esse reino era o reino romano, era o Império Romano. Esses 4 reinos que dominaram a terra, que trouxeram tantas coisas para o povo, desde cultura, desde modelo de agronomia, mesmo modelo econômico, tudo isso eu quero dizer para você: reino vai passar. Tá bom, Daniel, eu estou entendendo, isso daí vai passar, mas beleza, e o que tem a ver a pedra? E Daniel olha para ele e fala o seguinte: a pedra tem algo diferente. Quando você olha uma pedra, e a Bíblia diz que ela não foi cortada por mão nenhuma, significa que existe algo espiritual nisso. E essa pedra ela vai se desvencilhar de algo, e ela vem rolando, até que ela se choca com o último reino, que é o reino romano. E quando ela se choca com o reino romano, ela vai quebrando tudo, ela vai despedaçando todos os outros reinos, todos os outros modelos mentais, todas as outras culturas. Ela despedaça tudo aquilo, e quando você olha agora para essa estátua, não existe mais nada dela, mas só uma pedra que ela cresce, evolui. Só que agora eu te pergunto uma coisa: você já viu alguma pedra crescer? Você já plantou alguma pedra na tua casa, colocou ela aqui assim, falou assim: vamos ver quanto tempo ela vai crescer? Já viu isso? Não, né? Já a gente entra nisso. Esses reinos vão passar. Todos os reinos constituídos de matéria-prima terrena, todos esses reinos compostos por aquilo que é tesouro na terra, aquilo que tem valor na terra, eles vão passar. Vamos agora caminhar no futuro.
Pegamos um avião agora, um jato que passa o tempo, e chegamos num homem. Mateus capítulo 16, versículo 13. A Bíblia vai dizer o seguinte. Eu não comecei a pregar ainda, eu só estou introduzindo, gente, vem comigo. Mateus diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e outros estão dizendo que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Igreja, Ministério, Assembleia de Deus, quem dizes que eu sou? Quem eu sou para vocês? Será que vocês sabem quem eu sou? Jesus questiona os homens, questiona toda a cúpula que andava com ele, os líderes que andavam com ele. Fala assim: vocês estão caminhando comigo, vocês estão vivendo comigo, vocês estão me escutando, vendo aquilo que eu faço. Mas beleza, vamos parar de balela, me diga quem eu sou. Alguns, não, cara, lógico que nós sabemos que você é. Você é muito parecido com um pastor. Você é um pastor. Não, eu não sou um pastor. Não, você é uma figura religiosa. Você fala de coisas religiosas. Você fala de coisas do céu. Você é um sacerdote. Você é isso que você é. Não, eu não sou sacerdote. Não, já sei. Então, já que você não é um sacerdote, você não é um pastor, provavelmente você é um profeta. Você é um profeta porque você fala coisas que a gente não entende, você coloca figuras que a gente nunca imaginou, né? Você revela as coisas que a gente não sabia que nem existia. Mas você é um profeta, com certeza você é um profeta. Não sou um profeta. Não sou um profeta. Você é um diácono, você é um ministro de louvor. Cara, você é tudo isso. Mas não tem como, você é isso. Não, vocês não sabem quem eu sou. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu, foi Ele que te revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra que um dia Daniel viu descendo sobre o sonho de Nabucodonosor, sobre essa pedra que descia do céu sem atitude ou ação humana, sem ninguém tocá-la, espiritualmente, misteriosamente ela desceu, e ela veio quebrando todos os reinos, todo o império terreno, todo o império humano, todo o reinado humano. Essa pedra, sobre ela, Pedro, é que eu edifico a minha igreja, e eu monto tudo aquilo que se inicia desse tempo para cá. Isso não era simplesmente uma discussão de identidade, não era um confronto. Jesus estava com uma amnésia, ou ele estava preocupado com quem ele era. Não, isso aqui era uma linha profética, um rompimento na história de tudo que a gente pode imaginar em relação ao reino de Deus. Quando Pedro olha para Jesus e ele fala assim: tu és Cristo. Vocês sabem o significado etimológico da palavra Cristo? A palavra Cristo, na etimologia original, ela significa Rei ungido. Tu és um rei. Tu não és um pastor, tu não és um profeta, tu não és um sacerdote, porque estes não lhe deram um reino. Não, profeta não lhe deram um reino, sacerdote não lhe deram um reino, um pastor não lhe deram um reino, não é um cargo eclesiástico que lhe deram um reino. O que lhe deram um reino é um rei. E o que você está fazendo na terra, Jesus, não é implantar uma igreja, ou desenvolver uma denominação, ou simplesmente criar um grupo que louva você. Não, o que você está fazendo na terra é liberando e trazendo à existência o reino celestial aqui. Jesus, você é o rei
Rei dos Reis, o Rei do reino, a qual já foi visto há milhares de anos atrás. Você é o Rei desse reino que desceu e destruirá toda ordem mental, psicológica que foi implantada sobre o homem. O silêncio se cala, porque nós achávamos que estávamos seguindo um homem de Deus, simplesmente um pastor, mas a coisa aqui ficava diferente. Agora nós estávamos falando de reinado, agora nós estamos falando de governo, agora nós estamos falando de uma autoridade sobre a terra. Quando Deus levanta o homem em Gênesis, Deus levanta e constrói tudo, Ele coloca 3 governos sobre a terra. A Bíblia diz que Ele vai colocar um governo que dominaria sobre a noite. Esse governo era o primeiro luzeiro, chamado Lua, e a Lua governaria sobre a noite. E Ele coloca um segundo governo que dominaria e governaria sobre aonde? Sobre o dia. E esse governo chamava Sol. E Ele coloca um terceiro governo, chamado o quê? Homem. E o homem, ele governaria sobre a terra. Salmos vai dizer o seguinte: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Você sabe o que tem nas suas mãos? A responsabilidade sobre essa terra. Só isso. Está simples ou não? O texto não para por aí. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Deus, repita comigo. E as portas do inferno não prevalecerão contra mim. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra mim, porque eu tenho as chaves do reino dos céus. E sabe para que servem essas chaves? E elas, o que ligarás na terra, também será ligado no céu. A chave a qual tem na sua mão, na minha mão, por causa que nós pertencemos a esse reino, ela liga tudo em relação aos céus e à terra. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele a Cristo. E agora eu começo a pregar. Agora começa a minha mensagem, pessoal. Não era qualquer um que estava entregando a chave. Quem estava entregando essa chave? A chave dos céus e a chave da terra, para nós, as mãos daqueles que reinariam em vida, era aquele que já detinha mais uma chave. A Bíblia diz que quando Cristo é morto, Ele desce ao inferno, Ele faz algo naquele inferno durante 3 dias. Um alvoroço acontece na região lá de baixo. Demônios ficam espantados. Pessoas milhares de pessoas que nunca tinham ouvido falar dele reconhecem. Conversão acontece. O inferno fica abalado, porque verdadeiramente ele fez a bagunça, ele mudava a história. O mundo nunca mais seria o mesmo. E ele sai com algo do inferno. O que ele tira do inferno? Uma chave. Ele sai. Quem está entregando a chave dos céus para mim e para você é o dono da chave da morte do inferno. Não, você não entendeu? O dono da chave da morte e do inferno, daquilo que é ruim, daquilo que está lá embaixo, é Jesus. Ele tem a chave da morte e do inferno. E esse que tem a chave da morte e do inferno, ele está falando agora que tem uma outra chave. Só que essa chave não vai estar nas mãos dele, vai estar nas minhas mãos, nas mãos dos filhos de Deus. Ou seja, se ele tem a chave do inferno e eu tenho a chave do céu, meu irmão, está tudo dominado. Não tem como o inferno prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Está tudo dominado.
Não tem como o império prevalecer contra nós. Não tem como sofismas permanecerem contra nós. Não tem como credo e a heresia, o que for, malícia, prevalecer contra aqueles que possuem toda a autoridade nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Meu Deus. E agora eu vou colocar essa mensagem prática para nós. Prática, eu vou suavizar ela. Nós conceituamos, você entendeu isso. E agora, a gente poderia falar muito agora sobre isso. Só que eu quero colocar esse poder e essa autoridade colocado em nossas mãos, para que você saiba como controlar a tua vida, para que você saiba como desatar nós na tua história, que talvez te acorrentam há anos e há anos e há anos. Você crê que existe um poder sobre nós? Você crê que existe uma autoridade sobre nós? Eu só não creio como vivo isso. Isso é uma realidade natural para nós. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós estamos reinando em vida. Esse reino que despedaçaria todos os outros, ele existe e ele é real. E sabe aonde ele se materializa? Ele se materializa em mim, em você, em nós. O reino de Deus está em nós. Quando nós pensamos em chave, chave significa controle. Quando eu tenho a chave, você está me dizendo que eu tenho autoridade, eu tenho o controle de abrir aquela porta e fechar a hora que eu quero. Quando eu tenho a chave do meu carro, eu posso ligar ele a hora que eu quiser e desligar a hora que eu quiser. Ou seja, eu tenho o controle sobre isso. Vocês concordam comigo? Se você me der a chave da tua casa, eu vou ter o controle sobre a tua casa. Eu posso entrar na sua casa a hora que eu quiser, sair da sua casa a hora que eu quiser. Eu posso entrar, abrir geladeira, cara, mexer no teu micro-ondas. Eu posso fazer de tudo, porque você me deu a chave. Meu presente de casamento ontem, sabe qual foi? Se você me acompanha no Instagram, você provavelmente deve ter visto isso. Você viu, né, Gabi? O que foi o presente? Um controle. Ela me deu um controle de televisão, dizendo o seguinte: agora você tem o domínio. Você pode manipular, você pode fazer o que você quiser. Está aqui o controle. Ela me deu um controle da televisão. Era a chave da televisão. Agora é eu que decido, meu irmão. A gente vai ver o que eu quiser. E como eu amo ver televisão, não vai dar em nada. Então vai ficar na mesma. Mas obrigado pelo presente, amor. Foi de coração, eu sei disso. Só Jesus vai me dar um galardão no fim da história. As chaves, elas te dão controle. E se ela te dá o controle, eu quero dizer uma coisa: você tem liberdade e domínio sobre todas as circunstâncias que te advêm. O que significa isso? Nós podemos controlar as circunstâncias que atacam a nossa vida? Não. Eu não posso controlar e prever a circunstância de repente eu estiver saindo da minha igreja e um filho meu soltar da minha mão, ele correr pela rua e for atropelado. Eu não consigo controlar essa circunstância. Eu não consigo controlar que amanhã de repente eu vá fazer um exame e esse exame venha com uma notícia ruim, dizendo assim: ó, meu irmão Vinícius, eu tenho uma notícia para te dizer. Você tem 2 meses de vida e não tem como você fazer nada. Nós não conseguimos controlar isso, por enquanto. Você não consegue controlar se uma criança foi abusada na sua infância ou não. Nós não conseguimos controlar se esse governo, cara, vai ser bom ou ruim. Nós não conseguimos. A circunstância nós não controlamos. Nós não controlamos. Mas por muito tempo nós achávamos que as circunstâncias elas interferiam no meu livre-arbítrio e na direção da minha vida. E hoje que nós olhamos um cenário de jovens e de pessoas e de famílias que elas andam conforme uma circunstância do seu passado. Não, mas no meu passado eu tive uma cena de abuso, e aquela cena de abuso ela tem feito você sofrer até hoje.
Não, mas Vinícius, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passei quando eu era jovem. Você não sabe o que aconteceu comigo quando eu era criança. E eu não sei mesmo. Mas nós usávamos essas circunstâncias para definir o nosso hoje. E aquilo que era externo se tornou muito mais poderoso do que aquilo que é interno em mim. Eu tenho uma notícia para te dizer. Quando Jesus diz que Ele é o possuidor da chave do inferno e da morte, e você e eu, os possuidores da chave da vida e dos céus, sabe o que Ele está dizendo? Deixa que eu cuido de todas as dores e de todo o mal, e você cuida do que é vida e de alegria. Deixa para mim. Não responda com o que já está morto. Não precisa responder a estas circunstâncias da vida com aquilo que já está morto, com o mal, com raiva, com indignação, com traumas, com diversas mazelas do mundo caído. Você não precisa responder aquilo que veio sobre tua vida com isso. Deus está dizendo assim: não, você não precisa mais disso. Você não precisa sofrer de depressão porque você foi atacado. Você não precisa sofrer mais porque você foi molestada, porque você foi traído no relacionamento, porque você foi roubado, porque aconteceram algumas coisas. Não, você não precisa mais. Deixa que eu vou cuidar disso, porque o inferno, essas coisas que te atacaram, eu tenho uma chave. E eu quero dizer uma coisa: você simplesmente creia e responda a essa circunstância pensando diferente, pensando através do reino de Deus, que é a alegria, paz e justiça no Espírito. Você não é refém de mais nada. Você não é refém das tuas reações. Mas eu sou impulsivo. Mas eu sou raivoso. Eu quero te dizer, você não é refém disso. Você não é refém disso. Porque a primeira característica e poder do reino de Deus em nós é que é livre, é liberdade. E se é liberdade, aí sim se faz verdade nós temos livre-arbítrio. Quando eu digo que eu não consigo não fazer algo, eu estou dizendo que eu não tenho livre-arbítrio. Mas eu quero te dizer, quem disse para você: não, você foi traído, você tem que trair. Não, você viu uma mulher acabando de passar ali com uma sainha linda, cara, você tem que pegar ela, você tem que pegar ela. Não, eu não consigo aguentar, é muita pressão sobre mim. Meu irmão, quem está fazendo isso com você é Satanás, porque você tem livre-arbítrio para escolher. Você tem livre-arbítrio para escolher. Não vou fazer. Não me tocará. Não me magoará. Não me entristecerá. Quando essa palavra veio no meu coração a primeira vez, eu passei nos momentos muito difíceis para mim. O meu segundo pai, que foi um homem que me criou desde pequeno, e ele chegava, que era meu tio, ele chegava para mim e falava assim: ó, Vinícius, eu não preciso ter filho porque eu tenho você. E ele foi realmente meu segundo pai. Ele faleceu, fazia alguns meses que eu não o via. Ele morava em Minas e ele faleceu. E ele tinha mandado uma mensagem para mim uma semana antes, né, que estava com saudade de mim, e eu acabei não respondendo ele. Esqueci de responder. E quando ele faleceu, aquele peso de acusação dominou meu coração. Eu falei assim: Deus, eu preciso entender isso. E nós fomos para Minas, e eu fui no velório dele. E lógico que eu estava triste, lógico que eu estava decepcionado. Mas naquele dia eu falei assim: pai, eu preciso botar em prática, e eu preciso usar a chave que você me deu de vida. E eu escolhi, naquele momento, olhar para ele com alegria. Eu olhava para ele com satisfação. Por mais que aquela pressão vinha e eu falei assim: eu preciso olhar com alegria. Eu preciso olhar como a glória de Deus está aqui, e que o meu Deus controla todas as coisas.
e que o império a qual eu pertenço, ele venceu todos os outros impérios, e não existe como eu ser derrotado, e não existe como o mal tocar em mim, e não existe como o exterior prejudicar o meu interior, porque a palavra de Deus me garante que maior o que está em mim do que o que está nesse mundo. Eu creio em você, Deus. E eu olhava para ele, e a Vanessa se assustava. Ela falava assim: amor, você está diferente. O que está acontecendo com você? Por que você não está chorando? Por que você não está desesperado? Você está insensível? O que está acontecendo com você? Eu falei assim: não, amor, eu simplesmente eu escolhi dentro de mim usar os frutos do Espírito que estão em mim, do que as obras da minha carne. Eu escolher os frutos do reino que existe dentro de mim, do que as obras que eu poderia exercer com as minhas mãos. Você não mudará as circunstâncias que vão te afetar, mas eu quero te dizer hoje: você é livre, e a chave das decisões da tua história, elas estão em suas mãos. Está aqui, está aqui. Ou eu escolho viver a minha vida inteira sofrendo amargurado por algo que aconteceu, ou entendo: Jesus venceu isso, e existe dentro de mim, Gálatas diz, os frutos do Espírito da vida. E esse Espírito e esses frutos, eles manifestam a identidade do meu Criador. Então nesse momento, de vez de eu tacar e dar uma outra porrada, eu entrego minha outra face. Sabe por quê? Porque existe longanimidade dentro de mim. Mas Vinícius, você não sabe o desespero que eu estou. Mas paz não é um atributo ou um remédio que você toma, mas ela é uma decisão que você toma. Não é um analgésico que me faz dormir, mas é uma consciência que eu tenho de saber em quem eu creio. Você está compreendendo o que eu estou pregando? As chaves desse reino estão em nossas mãos. E sabe quando todo o nosso arredor vai mudar? Sabe quando a história das pessoas que estão em nossa volta vão mudar? Quando eu não reagir através da carne, mas quando eu agir através do Espírito. Quando eu ajo através do Espírito, eu manifesto a glória de Deus. Colossenses diz, o que Colossenses diz? Que Cristo em nós, o reino em nós, é o que? A esperança. Esse reino é a esperança. Se eu reagir como o homem caído reage, meu irmão, não é a tua roupa de crente ou a pregação das tuas bocas que vai mudar ele. Não é o teu convite para estar aqui na sexta-feira que vai transformar alguém, mas é o teu dia a dia, escolhendo entregar frutos do Espírito. E quando você faz isso, as coisas nessa terra mudam. Eu queria passar um vídeo para vocês nesse momento. Você permite? Esse vídeo foi de uma série chamada Homens, Humanidade. E a história de um homem que ele colheu tudo que o inferno poderia dar. Ele pegou o pacote completo de Satanás. Comeu, bebeu e ingeriu. O que esse homem poderia entregar para uma sociedade se ele só comeu daquilo que Satanás poderia dar? Nada. Ele se torna um assassino frio, inescrupuloso, e ele vai assassinar a família de uma pessoa. Só que a família dessa pessoa, ela sabia as chaves do céu e as chaves do inferno. Presta atenção nisso. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you.
I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Aleluia. Na nossa história, você vai ter o direito de revidar todas as vezes. Mas Ele abriu o seu direito de viver para pegar aquilo que me era de direito de sofrer. A escolha daquilo que você vai entregar e de como você vai se relacionar está exclusivamente, soberanamente nas nossas mãos. O reino que nós vivemos é um reino de liberdade e você não é mais refém. Talvez exista traumas nessa noite que eu nem imagine, mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Oh meu Deus, Ele te conhece absolutamente. Ele é tão apaixonado por você, tão apaixonado, que a Bíblia diz que nas madrugadas Ele fica contando quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele é tão apaixonado que a Bíblia diz que Ele nos sonda diariamente, 24 horas, como um pai fascinado pela criação do seu amor. Esse Deus nos ama, e Ele nos deu a condição de sermos filhos e reis nessa terra. Essa terra precisa da chave que existe em você. Quando nós tocamos o ódio com a graça, nós reproduzimos vida. Quando nós tocamos os flagelos
com a delicadeza. Nós produzimos histórias quando nós tocamos o pecado com a cruz. Nós produzimos Cristo, nós produzimos Jesus nessa terra. A tua dor e aquilo que você passou, hoje é uma escolha tua, ficar com ela, ou você dizer assim, ó, não, você perdeu, porque eu sei quem venceu você. Eu sei quem venceu você. Eu sei quem venceu você. Abuso, eu sei quem venceu você. Traumas, eu sei quem te venceu. Mazelas, eu sei quem te venceu. Estupro, eu sei quem te venceu. Abandono, eu sei quem te venceu. Eu sei quem te venceu. E com amor nós reagimos. E com amor nós libertamos uma geração. E com amor nós manifestamos vida. E com amor nós mostramos que o reino a qual nós vivemos é um reino que quebra tudo aquilo que a terra poderia dar, tudo aquilo que a terra um dia poderia tocar em nós. Só Ele, porque o amor despedaça, porque a unção quebra. Aleluia. Time's up. Graças a Deus. Eu queria, antes de me despedir de vocês, fazer uma oração. Acredite no que eu estou falando. Hoje com o Gabi nós conversamos muito. Nós viveremos dias diferentes a partir de hoje. Há uma geração que ela está se abstraindo de coisas reais, e ela precisando de imagem, de reputação e de um monte de coisa. E o que muda e o que transformará tudo isso é se eu e você nos permitir, ao invés de entregar as obras das nossas mãos, entregarmos os frutos do Espírito. Hoje talvez você à noite aqui, você é uma dessas pessoas que eu possa ter citado, que sofreram de alguma coisa. Eu libero sobre a tua vida paz. Eu libero sobre você amor. Para o mundo esse homem não teria solução, mas nós conhecemos um Deus que solucionado está para ele. Aleluia. Ele venceu.